Nesta aula vamos falar sobre resíduos sólidos, a classificação destes resíduos e a ABNT NBR 10004, que trata justamente dos resíduos sólidos. A definição, em primeiro lugar, são resíduos nos estados sólido ou semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola ou de serviços e da varrição. Portanto, toda espécie de resíduo que seja sólido ou semissólido, quando você tem a presença de líquidos, mas prevalece sólidos, se enquadrará no termo resíduos sólidos. Lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, tudo isso é resíduo sólido. Repare que no tratamento de água temos muitos filtros. A utilização de filtros gera aquela sujeira no filtro que é chamada de torta do filtro. A torta é um exemplo de resíduo sólido, muitas vezes muito perigoso para o meio ambiente. E instalações de controle de poluição, na realidade ali também o que nós identificamos são filtros. E o que fica naquele filtro, o resíduo que fica, é justamente substâncias consideradas poluentes, perigosas. E aí esse resíduo se torna uma poluição concentrada. Determinados líquidos, cujas particularidades tornam inviável seu lançamento na rede pública, também se encaixarão na definição de resíduos sólidos. Em se tratando de líquidos que não podem ser descartados diretamente na rede pública, nós caímos novamente no conceito de resíduo sólido. Vamos falar um pouco da periculosidade. Nem todo resíduo sólido é perigoso, mas quando existe a periculosidade, estamos falando aqui de uma classe de resíduos sólidos de cuidados especiais. É uma característica que o resíduo apresenta em função de suas propriedades, veja, físicas, químicas ou infecto-contagiosas. Ele pode apresentar risco à saúde pública. Podemos ter também a incidência de doenças, acentuando ainda mais o índice dessas doenças. E aí temos também os riscos ao meio ambiente. A toxicidade é uma propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo, seja por inalação, ingestão, absorção cutânea e tendo efeito adverso. Então nós falamos em toxicidade quando temos um material tóxico, um material que tem um potencial de causar câncer. Então os resíduos são classificados como resíduos de classe 1 e de classe 2. O classe 1 são os perigosos, classe 2 não perigosos. Dentro da classe 2 temos os que não são perigosos, mas também não são inertes, ou seja, eles têm alguma ação no meio ambiente que deve-se tomar um cuidado. E temos aqueles que, além de não serem perigosos, são considerados inertes. Uma questão importante quando se fala em resíduos sólidos é a questão da inflamabilidade. Quando se tem um resíduo inflamável, é necessário um cuidado ainda mais especial. Veja que aqui poderemos tratar de um incêndio provocado por um resíduo. Então, neste caso, nós poderíamos ter um incêndio causado por um resíduo sólido descartado incorretamente. Então, além daquele resíduo já agredir a natureza por ser um material estranho à natureza, ainda pode causar, por exemplo, um incêndio, que podemos estar falando aqui de um incêndio
de pequeno ou de grande porte. Uma substância, para ser inflamável, ela tem que ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus. Ou seja, você considera uma substância inflamável quando abaixo de 60 graus ela pode começar a pegar fogo. E você tem temperaturas na Terra, lugares na Terra que vão atingir 60 graus. O mais comum é atingir até 40, 45 graus. Mas veja que substâncias que começam a pegar fogo a 40 graus, elas podem começar a pegar fogo num dia de muito calor. E aí está o problema. Nós temos uma lista na NBR 14598 que trata de quais são as substâncias inflamáveis. E é importante colocar aqui que soluções aquosas com menos de 24% de álcool em seu volume não podem ser consideradas inflamáveis. Não que não tenham o seu perigo, mas abaixo de 24% de álcool não se fala em inflamabilidade. Uma segunda situação é a substância não ser líquida, mas ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão 25 graus e 1 atmosfera, que cientificamente é chamado de condições ambientes, produzir fogo pela simples fricção, absorção da umidade, por exemplo, ou por alterações químicas espontâneas, reações químicas espontâneas que podem ocorrer com, por exemplo, algum componente daquele material e o oxigênio do ar. E quando inflamada, queimar de maneira vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. Então a substância inflamável, ela tem que ter essas diversas características. Não basta a substância ser um combustível, ou seja, tudo aquilo que pega fogo eu posso chamar de combustível, mas nem tudo que é combustível é inflamável. Aquilo que é inflamável tem uma tendência à queima muito maior. Temos a situação do material conter um oxidante, que é a substância que pode liberar oxigênio e, como resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. A definição de oxidante na química é mais do que isso. Na realidade, esta não é a definição clara de agente oxidante. Mas, quando estudamos segurança do trabalho, quando falamos em agente oxidante, há uma referência muito clara de a gente estar falando de uma substância que libera oxigênio e, como resultado, estimula a combustão. No caso de um incêndio, vai propagar muito mais rapidamente este incêndio. Ser um gás comprimido inflamável, você veja, um gás já é complicado. Um gás comprimido, logicamente, que ele já é perigoso. Quando se fala em gás comprimido, você já tem um problema, porque você tem muitas moléculas que estão loucas para sair do recipiente, estão sob uma pressão muito grande. O gás, ele tenta ocupar o maior espaço possível, então ele já está ali comprimido. Isso por si só já é perigoso. Em se tratando de um gás que ainda por cima tem uma facilidade de entrar em combustão, aí você terá um gás comprimido inflamável. Porque você tem, por exemplo, situações onde o gás, apesar de comprimido, não teria a possibilidade de ser inflamável, como os gases nobres. Já a corrosividade, né? Corrosividade é quando você tem uma amostra aquosa, ou seja, você tem que ter algo dissolvido em água. Quando a gente fala aquoso, às vezes não está dissolvido, mas está ali misturado com a água, que é diferente de estar dissolvido, que é quando a mistura fica homogênea. Então, só o fato do material estar na água, já chamamos isso de uma mistura aquosa. E temos, quando falamos em misturas aquosas, falamos em pH. pH menor que 7 indica um meio ácido. pH maior que 7
indica um meio básico. Quando o pH é inferior a 2, veja que está bem próximo do zero, ou quando ele está superior a 12,5, então falamos em corrosividade. No primeiro caso, pH inferior a 2, muito ácido, e superior a 12,5 é quando o meio está muito básico. Nos dois casos é corrosivo. E uma outra situação para se definir a corrosividade é quando a substância é sólida. Ela é sólida, não está em água, só se fala em pH quando está em água. Então você tem que jogar a substância na água, na proporção 1 para 1 em peso, por exemplo, 100 gramas da substância para 100 gramas de água, e aquilo que é obtido, aquela mistura obtida, ela tem que ter um pH inferior a 2 ou superior a 12,5. Uma outra situação, né? Quando a substância não está dissolvida em água ou misturada com água, mas ela já é líquida. E quando misturada em peso equivalente de água, produz um líquido capaz de corroer o aço. Olha só. E que tem uma vazão maior do que 6,35 milímetros ao ano. Então aí também falamos em corrosividade. Veja que existe uma definição para uma situação onde você já tem uma mistura aquosa. Você define corrosividade para sólidos e também para líquidos puros.